E aí falando aqui para, né, no Brasil, né, então aqui a gente começou a descarbonização com os catalisadores, então todas as nossas plantas de nítrico aqui, elas têm catalisadores, isso nos permite produzir já um fertilizante de baixa pegada de carbono, quando eu comparo com o fertilizante russo ou chinês, isso é a mesma coisa que acontece na Europa, e agora a gente começou, final do ano passado, né, receber o biometano, que a gente fez um contrato assinado lá em 2021, né? O nosso contrato foi âncora para aprovação de investimento desse fornecedor nessa planta de biometano, junto com outros consumidores. E a gente tem uma jornada muito grande de 21 para cá para poder ver esse projeto sendo concretizado, né? Então, sem dúvida, o biometano é uma solução muito importante para a descarbonização dos grandes consumidores de gás natural. Olá, ouvinte! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Amplum Biogás. Eu sou Lidiane Ferronato Mariani e aqui na Amplum Biogás temos o compromisso de disseminar conhecimento sobre biogás, biometano, transição energética, valorização de resíduos e muito mais. E hoje eu estou muito feliz em contar para vocês que esse é o episódio 50 do podcast Amplum Biogás. São 3 anos de história em que a Andressa, Vanice e eu já recebemos tantas pessoas incríveis para conversar. Então a gente quer agradecer a cada convidado e convidada que passou por aqui e a todos os ouvintes que nos acompanham e nos incentivam a continuar nessa jornada de disseminação de conhecimento. Muito, muito, muito obrigada. Hoje eu recebo como convidada a Renata Ferrari, que é formada em Engenharia Agronômica, é mestre em Economia Aplicada e tem MBA em Finanças. Renata tem ampla experiência no setor de energia renovável, soluções de baixo carbono, sustentabilidade e ESG. Construiu uma carreira em empresas de referência, como Copersucar, Rumo Logística, AWB, Nobel Group, Replace e atuou também como pesquisadora do Exalc Log da USP, desenvolvendo projetos de infraestrutura. Atualmente, Renata Ferrari atua como gerente de descarbonização na Yara Industrial Solutions no Brasil, liderando iniciativas para desenvolver propostas de valor para produtos sustentáveis e de baixo carbono. Além disso, é responsável pela agenda regulatória, contribuindo para a construção de políticas públicas e regulação voltadas à transição energética. Na Yara, Renata conduziu a implementação da Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono para amônia, nitratos e fertilizantes produzidos no Brasil, com o uso de biometano como matéria-prima. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Antes de chamarmos nossa convidada, um breve recado para você ouvinte. Se você acompanha o podcast Amplum Biogás é porque valoriza um debate estratégico sobre energia, resíduos e descarbonização. Então, que tal trazer sua organização para apoiar nossa iniciativa por meio do patrocínio? Essa é uma parceria onde sua marca ganha visibilidade qualificada e nós conseguimos manter nosso podcast no ar com qualidade e aprofundamento das discussões. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Será um prazer ter sua organização ao nosso lado nessa jornada. Renata Ferrari, seja bem-vinda. É muito bom te receber aqui. Eu estou muito feliz. A gente já está há um tempo tentando agendar essa gravação, né? E é uma honra te receber aqui hoje para a gente conversar. Obrigada, Leidiane, também agradeço o seu convite, o convite da Amplo. A gente já vem ensaiando, né, fazer esse podcast há algum tempo, e estou muito feliz de estar aqui e compartilhar a nossa experiência com Yara aí no uso do biometano, né, e mostrar também o que a Yara está fazendo para descarbonizar a cadeia de produção de fertilizantes e soluções industriais. Tá ótimo. E sabe que a gente inicia contigo uma série de entrevistas que nós vamos fazer com consumidores de biogás e biometano, porque o objetivo é realmente que o mercado entenda cada vez mais as demandas, as expectativas, os desafios dos atuais e dos potenciais consumidores. Então, vai ser bem interessante assim, para os nossos ouvintes ouvirem essa visão, né? Como consumidor, qual foi a jornada que vocês tiveram. Então, obrigada novamente, Renata e a Yara, por estarem aqui conosco, falando mais sobre biogás e biometano para o nosso público. Obrigada a você também, ouvinte, por estar aqui. Saiba que este trabalho só faz sentido, pois sabemos que você nos acompanha. Eu já aproveito para aquele pedido de sempre, né, gente? Compartilhe esse episódio, siga, curta, dê 5 estrelinhas, enfim, você sabe quão importante é para que a gente alcance mais pessoas. Então vamos lá, Renata. A gente, quando começa a nossa conversa, a primeira coisa que a gente pergunta, antes de ir para a parte bem profissional, é que você compartilhe uma curiosidade da sua vida além do mundo profissional. Você pode deixar essa Perfeito. curiosidade com a gente? Bom, Lidiane, acho que antes de contar uma curiosidade da minha vida, quero falar quem é a Renata, né? A Renata é casada, tem uma filha de 9 anos,
moro em São Paulo há mais de 20 anos e fui nascida e criada no interior de São Paulo, em Piracicaba. Então, sempre tive um contato e uma relação muito grande com o setor sucroenergético, né. Uma curiosidade da minha vida, meu marido gosta muito de música e a gente acabou aqui dentro de casa tendo música como algo normal, né. E minha filha cresceu também nesse ambiente, né. E ela desenvolveu, acho que ela tem um dom que é o canto. Então ela tem uma voz muito bonita, afinada, tem um vozeirão, e a gente colocou ela numa escola de música o ano passado, e aí a decisão foi da família ir para a escola de música. Então hoje ela faz canto e faz teclado, ele faz bateria e eu faço canto, e eu sou backing vocal dela, né. E a gente brinca que a gente tem uma banda na família, né, e a gente já fez algumas apresentações em algumas casas de shows aqui em São Paulo, junto com a escola, com os outros alunos, mas está sendo uma experiência incrível ter esse hobby em família e poder curtir isso junto com ela. Está sendo muito bom, muito bom. Que incrível! Nossa, e que experiência incrível fazer isso em família. Em família, foi algo por acaso, né, porque ela de fato ela ama música, ela quer ser cantora, então a gente se organizou para poder curtir e aproveitar esse momento com ela. Então vamos deixar um combinado, quando tiver alguma coisa, no YouTube, no Spotify, dela ou da família, você envia o link pra gente Eu envio o divulgar link, aqui, a por gente vai favor? organizar mais para frente para fazer alguma coisa estruturada, com Tá bom, certeza, pra com gente certeza. divulgar e ter essa oportunidade de escutar, Perfeito. vocês, a família. Obrigada por compartilhar essa curiosidade tão linda. Vamos falar aí de biometano, de fertilizantes. Vamos Eu lá, queria que primeiro, para a gente começar, como que você descreveria a Yara para quem ainda não conhece essa empresa? Quais são os perfeito. principais produtos, mercados e impactos da Yara no Brasil hoje? E aí, se já quiser aproveitar e comentar um pouco sobre a jornada de descarbonização para a gente ir entrando no tema, fica à vontade. Bom, a Yara é uma empresa norueguesa, centenária, fundada em 1905, então esse ano a gente está completando 120 anos de história. Líder na produção global, né, de fertilizantes nitrogenados. Então, a amônia é a nossa base para a produção de fertilizantes e produtos industriais. Nós temos operação hoje em mais de 60 países globalmente. Temos 28 sites de produção e a gente atende mais de 140 mercados. Então, a gente tem uma ampla rede de produção e infraestrutura logística para atender o mercado global como um todo. No Brasil, as nossas operações estão distribuídas do norte até o sul, então a gente tem 20 plantas misturadoras de fertilizantes e 3 plantas de produção. Uma planta de produção no Rio Grande do Sul, uma planta de produção no Paraná, em Ponta Grossa, e em Cubatão, onde é o nosso complexo industrial, que é onde a gente está produzindo a amônia renovável utilizando biometano, e lá a gente atende não só o segmento de fertilizantes, e também as indústrias químicas, né. Eh, Esse é o nosso papel, né, da Yara. Ela tem como uma meta, né, construir um futuro alimentar positivo, né, para a natureza, né, ajudar na redução da fome, né, e produzir mais alimentos. E quando a gente vai para a produção de fertilizantes, a gente sabe que é uma produção dependente do gás natural, porque o gás natural, que é o metano, ele é matéria-prima para a produção da amônia. Então a gente olha lá para a molécula do metano, que é o CH4, e a gente precisa do hidrogênio, né? Via uma reforma a vapor do metano, a gente quebra o metano, resgata ali, sequestra o hidrogênio e mistura com o nitrogênio capturado do ar para ter a molécula NH3. E aí, com isso, a gente vai fazer ácido nítrico e vai fazer os nitratos, tanto para a área de fertilizantes como para a indústria de mineração, né. E por ser grande consumidora de gás natural, a emissão principal nossa é do CO2, que vem do processo de produção da amônia. E quando a gente vai para a cadeia, avança na cadeia, que é a produção do fertilizante, a gente precisa produzir o nítrico. Então eu produzo primeiro a amônia, depois eu produzo o ácido nítrico. Eu misturo a amônia com nítrico e vou ter o nitrato. A produção de ácido nítrico, ela também libera outro gás de efeito estufa, que é o N2O, que é o óxido nitroso, que tem um potencial de aquecimento muito maior que o próprio CO2, né? Então a gente sabe que é uma indústria que tem um impacto ambiental
E a descarbonização, ela faz parte um dos nossos pilares estratégicos de crescimento sustentável de longo prazo. Por isso que a jornada de descarbonização da Yara já é antiga, né? Há mais de 20 anos a gente já atua para reduzir as emissões da nossa produção. Então, de 2005 até 2019, que é o nosso baseline para definir as metas de descarbonização, a gente já conseguiu reduzir 45% das nossas emissões. Então, o grande esforço foi para reduzir as emissões do N2O, do óxido nitroso das plantas de nítrico. Então, a Yara desenvolveu a tecnologia dos catalisadores para quebrar o N2O em nitrogênio e oxigênio. Tem patente, já não tem, a patente já está quebrada, mas já está no mercado. Mas toda essa redução veio basicamente aí dos catalisadores. E de 2019 até 2050, onde a gente espera ser carbono neutro, a gente tem uma grande jornada aí pela frente e colocamos algumas metas aí intermediárias, né? Então, 2025 agora, a gente tem uma meta de redução, de redução relativa de emissão, né, de CO2 por tonelada de nitrogênio que a gente produz, que é 10%. Então a gente vai entregar agora, final de ano aqui de dezembro, né, essa meta de redução de 10%, e a gente tem um roadmap, né, de projetos de descarbonização em todos os sites produtivos. E, a gente tem aí um portfólio de transição que a gente chama de 25 a 30, de transição energética, que aí é o mais desafiador, né? Que aí envolve projetos de eficiência energética nas plantas de amônia. Então, quanto menos gás eu consumir para fazer amônia, menor a minha emissão, né? Para o escopo 2, que é o consumo de eletricidade, né? A gente também tem uma estratégia de comprar energia renovável associada a certificados, né, como o I-REC, né? Então, aqui no Brasil, hoje, a nossa operação de Cubatão é 100% com energia renovável, com certificado. A gente também está trabalhando em outros projetos, outras rotas, que é o uso do hidrogênio via eletrólise para a produção de amônia. A gente já tem uma planta rodando na Noruega, começou a rodar no ano passado, projeto piloto, 24 megas, estamos fazendo 20 mil toneladas de amônia de baixa intensidade de carbono com essa rota. Temos um projeto similar também na Austrália. A gente concluiu a eletrificação de compressores, tanto de nitrogênio quanto da síntese da amônia em plantas na Alemanha. E para o Brasil, a gente está olhando a rota do biometano, né? Então, que a gente já está, inclusive, produzindo a amônia em Cubatão, recebendo em Cubatão o biometano. Ah, Só que a nossa jornada ainda é longa, né? E o nosso desafio é muito grande para descarbonizar. Então, a nossa estratégia agora, principalmente para as plantas da Europa, é trabalhar com a captura e estocagem de carbono. Então, a gente tem um projeto em grande escala que vai começar a operar metade do segundo semestre do ano que vem, na planta da Holanda, em Sluiskil, que a gente vai capturar 800 mil toneladas de CO2. A gente vai comprimir o CO2, colocar no navio, levar para estocagem lá no Mar do Norte, na Noruega. Então, a gente está trabalhando diferentes rotas, dependendo do contexto e da disponibilidade do recurso ali, né? E aí, falando aqui para, né, no Brasil, né, então aqui a gente começou a descarbonização com os catalisadores. Então, todas as nossas plantas de nítrico aqui, elas têm catalisadores. Isso nos permite produzir já um fertilizante de baixa pegada de carbono quando eu comparo com o fertilizante russo ou chinês. Isso é a mesma coisa que acontece na Europa. Então, o fertilizante que a gente traz de Europa para cá, ele tem uma pegada de carbono muito menor do que os fertilizantes que são produzidos com uma matéria-prima, né, fóssil, né, e mais suja. E agora a gente começou, final do ano passado, né, receber o biometano, que a gente fez um contrato assinado lá em 2021, né, o nosso contrato foi âncora para aprovação de investimento desse fornecedor nessa planta de biometano, junto com outros consumidores, e a gente tem uma jornada muito grande de 21 para cá, para poder ver esse projeto sendo concretizado, né? Então, ele sem dúvida, o biometano é uma solução muito importante para a descarbonização dos grandes consumidores de gás natural. Perfeito. Nossa, ótimo resumo para todo mundo entender, então, né, toda a atuação da Yara e essa jornada de descarbonização. Incrível vocês, muito, muito interessante, né, essa aplicação de diferentes tecnologias, diferentes rotas para
cada região, cada realidade. No Brasil, optando por biocombustível, que é uma realidade aqui no país, né, uma vocação. Eu queria aproveitar, ouvintes, e deixar a sugestão de um episódio que a gente gravou um tempinho atrás. Foi o episódio 32 com a Elbia Ganum, sobre transformação energética, né, o papel do Brasil na economia de baixo carbono. Eu acho que tem muita relação com essa jornada que a Yara vem fazendo de descarbonização. Vocês podem aprender, escutar, entender mais sobre isso. A Elbia é uma referência aí no Brasil, então eu deixo essa sugestão do episódio 32. Depois que acabar de ouvir esse episódio, vocês voltam lá no 32 e escutam. Como que vocês estão, na prática, fazendo para usar o biometano na unidade de Cubatão? Eh, Vocês têm uma planta próxima, vocês estão usando a rede? Explica um pouco para o público como que vocês na prática, como que foi a solução, né, porque a gente sabe que não tem biometano disponível em todos os lugares do Brasil, então explica um pouco, assim, como é esse caminho, como foi esse caminho tecnicamente falando, né, na prática, a parte operacional. Perfeito. Eh, Bom, a Yara é uma grande consumidora de gás natural, né, é o maior consumidor individual de gás no estado de São Paulo. Nossa, E a gente quanto está quanto é? conectado 600.000 metros cúbicos por dia. É gigante. E o nosso consumo tem que ser viaduto, a gente não consegue trazer nada de caminhão, porque o consumo é gigantesco, né. Então, é a única planta hoje de amônia no Brasil em operação, e é a única planta de amônia que produz amônia renovável do biometano, não só no Brasil, mas também dentro do nosso portfólio de plantas globais aí da Yara. Ah, quando a gente fez esse contrato com o fornecedor, né, essa planta ela está conectada à rede da Comgás, então é uma planta nova, está localizada no interior de São Paulo, ela está conectada na Comgás, e a gente também está conectada na malha da Comgás. Então esse biometano, ele entra na rede da Comgás, ele vai se misturar com o gás natural, né, e vai chegar a gente nem sabe se o biometano, de fato, a molécula vai chegar para nós aqui, porque ela distribui e se mistura com a molécula fóssil, né. A gente comprou em torno, Lidiane, de 3% do nosso consumo de gás, então são 20 metros cúbicos por dia na média, né. Só que o que a gente precisava, quando a gente fechou o contrato lá em 2021, a gente precisava que esse biometano viesse com uma certificação de sustentabilidade, para a gente poder garantir a rastreabilidade, né, que eu vou produzir uma amônia renovável em Cubatão usando esse biometano, porque ele entra dentro da rede, e aí como é que eu garanto, né, que esse balanço de massa, né, ele tem rastreabilidade. E na época, foi tudo uma curva de aprendizado, a gente não tinha a clareza, nem nós e nem o fornecedor, de qual certificação a gente iria adotar. Estava tudo no processo inicial, né. Então foram aí, várias conversas com o time aqui do fornecedor, com o nosso time global, para definir qual que seria a melhor forma da gente garantir a rastreabilidade desse biometano entrando na planta de Cubatão. Então eu vou falar um pouquinho só, geral aqui, depois a gente pode explorar um pouquinho mais aí a questão da própria certificação, mas a gente, optou por ter uma certificação de sustentabilidade para garantir via balanço de massa essa questão da entrada do biometano, tá. O que a gente teve que fazer, né, então, a gente fez um projeto interno para fazer uma adequação dos nossos processos e sistema para receber o biometano. Embora não chegue a molécula, eu tenho um contrato, eu tenho um medidor da Comgás, o fornecedor ele tem uma injeção que ele quanto ele injeta na Comgás, a Comgás olha esse balanço e com base no que a gente faz o planejamento diário, a gente sabe o quanto vai chegar na planta, né. Então a gente tem uma contabilização disso. E aí a gente fez um ajuste no nosso processo, então hoje eu entro recebo matéria-prima gás natural e hoje eu recebo matéria-prima biometano. E dentro do nosso processo, a gente tem os fatores técnicos aí de produção e a gente faz uma alocação. Então, a tem uma parte do gás que ele vai para a produção da amônia, matéria-prima, e uma outra parte do gás que vai para as caldeiras da utilidade, para queima, geração de vapor, para o complexo como um todo, né, porque ali em Cubatão a gente não tem só amônia, a gente tem um complexo mesmo, a gente tem planta de amônia, a gente tem planta de ácido nítrico, 4 de nítrico, tem as plantas de nitrato, então são 2 plantas, Cubatão 1 e Cubatão 2, que a gente, opera aí com essa produção de nitrogenados. E aí quando ele entra, né, na nossa contabilidade, a gente faz as devidas alocações, então o biometano, ele não vai não é alocado para
para queima, para a caldeira de utilidade, ele é alocado contabilmente 100% para a produção, a planta de amônia e a caldeira da amônia. Matéria-prima, então. Como matéria-prima, porque aí eu consigo ter uma redução significativa na intensidade de carbono dessa amônia. E a gente está falando que é muito grande, é 75% menor do que uma amônia convencional produzida com gás natural. Então tem um impacto muito grande nisso. Então a gente foi um projeto de 6 meses, a gente envolveu o time de TI, planejamento, logística, procurement, engenharia de processo, para a gente poder implementar esse recebimento, que parece tão simples, né? Porque você não muda nada na planta, né? Ele é uma solução pronta, drop-in que a gente chama. Eu não preciso fazer nenhum investimento em CAPEX para adaptar a planta. Isso é importante e é a beleza do biometano, né, para grandes consumidores de gás, né? Você não tem um CAPEX, um investimento envolvido, né? Obviamente você tem uma questão de OPEX, de custo operacional, né? Que é extremamente importante para nós, que o gás natural é a nossa matéria-prima, é em torno de 80% do nosso custo de produção. Então, tem um impacto significativo. Quis fazer essa iniciativa para poder ter essa curva de aprendizado, para a gente poder adequar os nossos processos e a gente também, em paralelo, trabalhar o desenvolvimento do mercado de produtos renováveis, né? Porque isso tem que ser uma construção em cadeia e tem que trabalhar em colaboração, né? Fornecedor, produtor e consumidor. E aí o balanço de massa, vocês precisam fazer diariamente, o quanto entrou para saber o quanto daquela porque a amônia também tem a rastreabilidade, então você tem que saber quase que diariamente esse balanço por meio do Diariamente. sistema online de vocês? Exatamente. Não é É uma soma diariamente. do mês, e quanto entrou de biometano e quanto saiu de amônia, Não. não. Porque a gente tem um planejamento de recebimento diário, né, tanto do gás quanto do biometano, né? Então, é diário essa produção que eu tenho de amônia e para poder fazer essa segregação e esse balanço de massa. Então essa Então, é amônia sai já, ó, nesse dia, tanto dessa amônia produzida foi produzida por meio do biometano, por meio do certificado do biometano, e vocês exato, conseguem manter essa rastreabilidade até a amônia, até amônia. diariamente. Porque aí a minha amônia é renovável. Aí, se eu vender um ácido nítrico, porque a gente vende amônia direto para consumidor e eu vendo consumidor, indústria, né? E eu vendo essa amônia, a gente usa a amônia dentro do complexo para fazer a produção de nítrico. Então, nítrico também tem clientes que consomem nítrico. E aí eu posso também combinar essa amônia renovável com nítrico renovável e aí trabalhar na produção do nitrato fertilizante ou o nitrato para técnico, que é atender a indústria de mineração. Então, amônia é renovável. Com base nisso, eu consigo Os levar produtos. essa sustentabilidade para todos os outros produtos que usam amônia como matéria-prima. Ok, então nossa, é um processo diário de a rastreabilidade por causa Diário dos produtos, não é só dos ali a queima produtos. final. Não, então você tem todas as plantas ali, elas entraram nesse guarda-chuva de balanço de massa. E a gente faz transferência, tem uma planta que produz amônia Cubatão 2, eu transfiro uma parte para Cubatão 1. Então a gente teve que desenhar todo esse fluxo, todo esse processo, né, para a gente poder ter a rastreabilidade. Muitas perguntas, mas antes deixa eu só explicar para o ouvinte que ainda não ouviu falar muito dessa separação de atributo e molécula, é algo que é Perfeito. essencial para o desenvolvimento do setor de biometano. Então, assim, para quem ainda não entendeu, basicamente, eles fazem fisicamente, continua tudo igual, né? Entra gás natural, consome gás natural. O que tem é um sistema online que controla todo esse processo de entrada de biometano lá. A planta é distante de Cubatão, né? A planta que está Isso, produzindo biometano. Então, em outro ponto da rede, vocês têm essa entrada de biometano, e aí é todo um sistema online que faz esse controle de volumes. Então, é o que se fala, pessoal, da separação entre molécula e atributo. Isso é o que a Yara Fertilizantes, a Yara seguiu por esse caminho dessa separação, que eu acho que seria a única maneira, né? Como você colocou, não teria como fazer um tubo, uma tubulação, um gasoduto só para biometano, e até porque também não tem plantas de biometano nesse momento produzindo próximo a vocês. exato. E isso é muito importante, quando a gente vai falar um pouquinho mais para frente da questão da certificação, você ter, a certeza que esse atributo ambiental está sendo
alocado para a nossa produção. Então isso é muito importante. De fato, fisicamente, a gente está recebendo gás natural, mas o biometano ele está indo para a rede, alguém está consumindo, mas o atributo ambiental dele está vindo para a Iara, via essa questão do balanço de massa, e para garantir que, de fato, isso chegue para a Iara, esse atributo, a gente entrou com a questão da certificação. Algumas perguntas. Existe algum já acredito que não tem um benchmark internacional. Vocês aqui no Brasil, junto com como você comentou, com a sede na Noruega, vocês tiveram que criar toda essa lógica. Então, eh, não tem ninguém fazendo algo assim que vocês copiaram. Vocês estão, na realidade, aqui no Brasil, a Yara está criando referência para as outras unidades, outros países? Exatamente, a gente que criou, desenhou o processo interno aqui, e foi referência para outros países. É que na Europa a gente não tem ainda o biometano disponível, né, porque é mais pulverizado, volume menor, né, então as plantas lá ainda não estão consumindo biometano. Eu acho que o grande potencial está aqui com a gente no Brasil, né, que tá aqui. Então foi realmente um processo inovador, tanto no ajuste de sistema, adequação do sistema, e no próprio processo de certificação, porque é a única planta da Yara que produz amônia via biometano e que tem a certificação de sustentabilidade. Qual certificação vocês, optaram? Olha, a gente na época, a gente olhou para tinha 2 alternativas, a gente olhar pra RSB e pra ISCC Plus. As 2 são certificações super robustas, com reconhecimento internacional, e aí as discussões foram, em conjunto com o fornecedor e com o nosso time global, e como boa parte dos produtos de Cubatão, ele atende à indústria química, e na Europa a indústria química ela aceita muito a ISCC Plus, e é uma certificação muito robusta. A gente, em comum consenso, a gente seguiu e adotou a ISCC Plus, que é uma certificação de sustentabilidade de carbono. Plus porque ela é voluntária, né, então a Yara quis adotar essa certificação, e é uma certificação que ela trabalha a questão da bioeconomia. O conceito por trás da certificação ISCC é você sair da economia unilateral, linear, que você tem, extrai, produz e descarta, mas para você trabalhar com a parte de resíduos. Os resíduos vão virar matéria-prima para a produção da produto fertilizante ou algum produto final, e aí você vai deslocando matéria-prima fóssil. Então você trabalha a economia circular, que é o que a gente está trabalhando em Cubatão, que é a beleza de eu receber um biometano, que vem de um resíduo do setor sucroalcooleiro, e que eu faço uma amônia que vai gerar um fertilizante de baixa intensidade de carbono e que vai voltar para o campo. Então a gente está trabalhando dentro desse conceito de bioeconomia. E acho que um ponto importante também que eu queria trazer, embora o volume de biometano que a gente tem em Cubatão é pequeno, a Cubatão é uma grande fornecedora de CO2 para o mercado. A gente captura o CO2 da emissão do processo de síntese da amônia. E a gente já comercializa isso para empresas de gases hoje. E quando a gente fez essa certificação na planta, a gente certificou esse CO2 biogênico, porque quando eu uso o biometano, eu não estou mais emitindo CO2 fóssil, eu continuo CO2 CO2, mas é um CO2 biogênico, né? E a gente também fez essa certificação do CO2 biogênico. Então esse é mais um produto que a gente tem para atender o mercado. Ah, então nossa, então a amônia e também o CO2, eu não sabia do CO2 É. O CO2 biogênico. biogênico, Ah, proveniente do volume do biometano. perfeito. Nossa, que interessante. E aí vocês acharam que a ISCC Plus, se adequava melhor a todo esse processo, e teria um aceite melhor também internacionalmente, por Internacionalmente. por toda essa rastreabilidade. Então, você tinha comentado comigo, o fornecedor também teve que se certificar, né. É toda a cadeia tem que se certificar, é isso? Não é apenas um Isso. certificado, sobre a molécula, né, é todo um controle da cadeia, é isso? Isso, ela é uma certificação em cadeia. Então, para a gente poder vender amônia, certificação ISCC Plus em Cubatão, eu preciso receber a matéria-prima certificada. Então, do ponto de vista do fornecedor, né, ele teve que fazer a certificação que a gente classifica ponto de origem, então ele teve que respeitar, né, e comprovar alguns critérios robustos de sustentabilidade, que tem práticas agrícolas sustentáveis, que ele atende à legislação trabalhista, à legislação
ambiental, que esse resíduo, essa matéria orgânica ou está vindo da torta de filtro, ou está vindo da vinhaça, ou está vindo de uma cultura energética, mas que não está vindo de uma área de preservação, não é uma biomassa que vem de área de preservação. Então ele tem que atender os critérios de sustentabilidade do lado lá da produção, e aí, com base nos fatores técnicos de produção, né, da planta de biometano, ele olha quanto ele está entrando de resíduo e quanto esse resíduo se transforma em biogás e biometano. E também então ele passa por um processo bem criterioso de certificação, que é ponto de origem. E de E aí a auditoria. cadeia de custódia dele vai, a auditoria também, vai até a injeção na Comgás. De lá para cá, né, até a entrada da nossa planta em Cubatão é a nossa cadeia de custódia. De E passa por e uma auditoria, e passa pra auditoria de terceira parte todos o todo o fornecedor, processo. vocês, para Isso, garantir a o cumprimento. exatamente. E eu recebo uma declaração, né, com a intensidade de carbono, volume produzido, tem a intensidade de carbono daquele biometano, porque eu preciso daquela intensidade de carbono para a gente poder calcular a intensidade de carbono do restante da nossa cadeia aqui, Eu ia te né. perguntar exatamente isso, se você sabe, a intensidade de carbono. Então esse é um dos requisitos essenciais, assim, essa intensidade de carbono, ela vai mudando ao longo do tempo? Vocês, como que é esse processo de do Sim, é que para a gente é essencial ter intensidade de carbono, porque, a gente vai carregar, né, essa redução para os nossos produtos, né. E dentro da certificação ISCC, a intensidade de carbono, o cálculo dela é opcional, ela não é mandatório, né. Mas para nós, a gente alinhou e receber com a intensidade de carbono. Então a gente recebe do volume da carga, né, que a gente recebe por mês, a gente recebe no final do mês uma declaração do volume que foi entregue e intensidade de carbono. Vai mudando, sim, de acordo com os seus fatores técnicos de produção, né. Então, dependendo de como foi o consumo energético da planta de biometano, tem alteração. Mas não são alterações significativas, né. Então, a gente começou aqui o projeto com dados técnicos ainda, né, de projeto, né, olha, quanto vai reduzir a intensidade de carbono da minha amônia, né. A gente começou com base no design do projeto lá atrás do fornecedor, mas agora a gente a planta já começou a produzir, já fez a rampa de produção, então agora a gente consegue ter de fato a pegada real desse biometano. a intensidade de carbono é quantidade de CO2 por unidade energética? Isso, por unidade energética, por unidade Ok, energética. isso para o público Exatamente, entender. Então exatamente. não basta dizer que é renovável, como é utilizado como matéria-prima, né, vocês têm todo um processo de inventário muito detalhado, vocês precisam saber exatamente quanto de carbono, Exato, aquela unidade, né, aquela molécula de biometano está carregando, até para vocês compararem com quanto de carbono carregaria se fosse o gás natural, e aí demonstrar com mais precisão a redução do carbono, né. exato. Qual que é a diferença dessa certificação a gente está ouvindo falar de vários certificados, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais do Segob, das políticas públicas, mas na essência, assim, eu tenho a sensação que esse certificado SCC tem muito mais, como se fossem mais campos, né, mais linhas no documento para preencher. Você já falou de questões de sustentabilidade, não ter desmatamento, falou do intensidade de carbono específica daquele biometano. Que mais diferencia uma certificação como vocês exigiram né, vocês pediram para o fornecedor um tipo de certificação mais detalhada, mais avançada. O que mais que é a diferença para outros tipos de certificados? Olha, eu acho que tem um ponto muito importante da certificação ISCC Plus, que o fornecedor, assim como nós, como fizemos a certificação em Cubatão, a gente assina uma declaração de que o atributo, do produto, ele está sendo alocado somente para esse cliente. Então, aquele volume que está sendo entregue para a Iara, o atributo está indo só para a Iara. Ou seja, para esse volume que eu recebo do biometano, que é utilizado para a produção, matéria-prima, produção de amônia, não tem a emissão de CEGOBs. Então o atributo está alocado 100% para a ISCC Plus. Então é um dos requisitos da norma para toda a cadeia de produção. Então, aqui em Cubatão também a gente assina um documento de responsabilidade dizendo que eu estou entregando amônia para os nossos clientes com certificação ISCC Plus e esse atributo renovável dessa amônia está indo só para esse cliente. Então, a gente, com a certificação, evitar o risco de dupla contagem,
que é o risco de dupla contagem de carbono? É evitar que o mesmo atributo ambiental seja alocado para a Iara e seja reindicado ou alocado para outro cliente também. Que é Então dupla então contagem. isso para nós aqui é fundamental, acho que para mercado como um todo, isso é essencial, porque faz parte aí do nosso conceito da questão de sustentabilidade, né. E aí, além de vocês assinarem documentos, tem esses sistemas que são auditados e em qualquer momento, se o cliente também precisar ver, ele vai ver toda a Aberto. rastreabilidade para Exato, ter certeza que, exato, essa exato. contagem foi única. Sim, Quando e o nosso processo de certificação foi bem robusto, né, Lidiane, levou 9 meses para a gente conseguir a certificação, porque a gente tem um site complexo aqui, né, são várias plantas, e a gente precisou, treinar toda a equipe que ia estar trabalhando com biometano, a gente fez workshops, a gente fez uma análise, um gap análise, né, o que a certificação pede de requisitos e o que nós temos. Como nós temos um processo de gestão robusto e tem ISO, isso facilita, né, e sistema também robusto de controle, facilitou bastante a gente avançar na certificação. E depois, com base nesse gap análise, a gente foi fazendo ajuste do nosso processo. Então, quando a gente fala de balanço de massa, a gente tem hoje um sistema que controla essas entradas e saídas, que nem você comentou, mas eu faço um balanço de massa, citando a amônia como é mais fácil aqui, da produção toda de amônia. Eu preciso colocar nesse balanço de massa a minha amônia que eu importo, porque a gente também importa amônia ali por Cubatão, a amônia que eu produzo com gás natural, a amônia que eu produzo com biometano e todas as minhas saídas. Quanto que eu vendo de amônia convencional, quanto que eu vendo de amônia produzida com biometano com certificação ISCC, quanto que eu vendo de amônia para renovável sem certificação ISCC. Porque o meu cliente, para ele poder receber amônia com certificação ISCC, ele precisa também fazer a certificação da planta dele, para ele poder fazer o claim, fazer reivindicação, colocar o selo, né, no produto e reportar em relatórios corporativos. tá, 2 pontos que eu quero te perguntar. Eh, Primeiro, sobre você falou agora, o cliente tem que certificar, então, você já tinha uma estrutura um pouco mais, talvez, preparada para todo esse processo de certificação por causa disso que você falou, já tinha um balanço de massa, né, o que é importado, o que é produzido nacionalmente. Mas o produtor de biometano não necessariamente, né, ele tinha já esse processo de balanço de massa tão avançado, né. Então, eu acho que isso é importante a gente entender, deixar essa mensagem para quem está planejando a sua planta, seu projeto, essa preparação de entender o que o cliente, ó, no caso a Yara, precisa dessa certificação com todo esse detalhe, com toda esses critérios, e aí o supridor precisa se adaptar, investir, né, porque tem um custo ali de investimento, né, de certificação, para atender a esse cliente. Então com certeza esse supridor levou mais tempo do que seria se fossem outros sistemas de certificação ou entrega de biometano fisicamente, mas conseguiu atingir um cliente como vocês, né, Renata? Sim. Não, e eu acho que esse fornecedor, ele também já tem uma certificações similares para a produção do etanol e do açúcar. Então isso eu acho que já ajudou e facilitou, então não foi algo, tão novo, eu acho que foi até mais simples, porque a planta ali de biometano, ela só tem um produto, né, a nossa É foi mais verdade. complexa, porque eu tenho uma série de rotas aqui para certificar. E aí a gente fecha aí toda a certificação com um grande manual, com auditoria interna e recebe aí no final o certificado, né, e ele está disponível na plataforma inclusive da ISCC, das plantas. Ele não está obviamente a intensidade de carbono, porque esse é um complemento, então só a Yara tem essa informação, mas ele é um processo, que garante, né, a rastreabilidade, né, dessa cadeia. Acho que isso é importante, porque a gente não tem hoje, ou até então, a gente não tinha o certificado nacional de biometano, né, ou tem o Gás REC, mas na época a gente também conversei com o nosso global aqui, com o Instituto Toto, eles vieram para cá, tem o Gás REC, mas ainda ele não tinha uma validação internacional, né, então como a Yara é uma empresa global, a gente está dentro de um mercado forte, super regulado na Europa, né, a gente precisa ter um standard global, internacional, para poder seguir com as operações, né. Isso
lá em 2021. Agora a gente está entrando num novo cenário aí, com o mandato do combustível do futuro, com os CEGOBs, e acho que isso também pode ajudar, né? Eu acho que essa questão da rastreabilidade do biometano. Renato, outro ponto que eu queria perguntar, você falou bastante de dupla contagem, né? A gente tem o Segob, que para quem foi criado há pouco tempo, né? A gente é certificado de garantia de origem do biometano, criado pela Política Combustível do Futuro. E a gente tem o CBio, que é um certificado, né, um crédito de descarbonização criado pela política RenovaBio para descarbonização do setor de biocombustíveis. E o biometano pode gerar CBio. Existe essa possibilidade, existem algumas plantas gerando esse crédito, esse certificado para comercialização no âmbito do RenovaBio. Vocês, além de não poder gerar CEGOB, o biometano, a molécula, né, que vocês compram, também não pode gerar CBio ou pode? Tem alguma limitação em relação a isso? Tem. Para nós aqui não pode ter os CBIOS. Tanto é que o fornecedor assinou a declaração, né, e a gente entende que ele não está emitindo CBIOS para esse volume que vem para a Iara, porque a gente entende que tem uma sobreposição de atributo quando você opta por seguir por Segov ou para uma certificação ou ir para o CBIO, porque no final do dia você tem o CBIO sendo utilizado para o setor de combustíveis, para descarbonizar o setor de combustíveis, e ou aquele mesmo volume vai para descarbonizar o setor de gás natural, né? Então a gente entende que tem uma sobreposição, embora muitas pessoas falem, né, que trazem que o atributo do CBIO ele não está sendo incorporado ou no inventário ou na própria redução da intensidade de carbono da gasolina, por exemplo, né? Mas hoje a gente não é por liberalidade dos compradores, né? Porque hoje a gente não tem um sistema de fato transparente, auditado, que mostre que de fato aquele CBIO não está indo para inventário, que não está indo para redução de emissão, mas o atributo faz parte daquele cliente que comprou do setor de combustível, né? Então essa é a nossa visão, porque eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito importante com o mandato do combustível do futuro, que é a criação de um certificado nacional de metano. A gente vê muito isso na Europa, né? Os países se movimentando para ter o certificado de garantia de origem ou para a prova de sustentabilidade. Lá são dois conceitos que eles têm lá. E a gente pode transformar esse certificado, que é para atender uma demanda de um mercado regulado, num certificado que também atenda o mercado voluntário, né? E não é porque a Iara, a gente teve essa jornada muito bonita, né, com a compra de metano, esse aprendizado em certificação, para poder entregar um produto de baixo carbono para os clientes, que a gente está mais, não, a Iara está mais avançada. Não é que a gente está mais avançada, a gente está seguindo os conceitos e os princípios de sustentabilidade, né? A gente tem, lógico, cada empresa está num nível de maturidade diferente, mas no final do dia, esse é o que todo mundo tem que buscar, esse é o conceito da sustentabilidade, de a gente buscar sempre reduzir, né, as emissões e a gente tentar evitar essa questão de dupla contagem, para não gerar insegurança. Gerou dúvida, Lidiane, acaba perdendo a credibilidade, né? E a gente está num momento crucial, né? A própria ANP está construindo a resolução, nós fomos consultados por ele, né, para saber um pouco dessa nossa experiência, jornada de descarbonização aqui, via biometano, certificação, contando um pouco da nossa experiência também de certificados na Europa, e acho que tem esse ponto que precisa ser, de alguma forma, equilibrado, consensuado, porque mesmo constando no certificado, né, que a proposta é, olha, eu posso constar ali no certificado, porque para aquele volume que eu estou entregando ali de CEGOBs, né, eu já emiti um CBIO, né? Ou eu já emiti um crédito de carbono, né? Mas eu acho que vai acontecer no futuro que esses certificados, se isso acontecer, eu acho que o produtor ele tem a opção de optar entre um e outro, né, ele vai acabar sendo um certificado que não vai ter valor no mercado no final do dia, porque a tendência é todas as empresas subirem a régua, né, da questão de redução de emissões e de fato atender os princípios ali de sustentabilidade. Então, essa é a nossa grande preocupação. A gente não é mercado regulado, a gente é mercado voluntário. Eu acho que o decreto ele trouxe a redação final, né, uma possibilidade desse biometano
que vai para o decreto circular para o mercado consumidor, né? A gente tem alguns desafios que a gente pode falar daqui a pouco, como se isso vai acontecer e quando vai acontecer. Ah, mas o ponto é que o mandato ele vai de fato alavancar a produção de biometano, né? Eu acho que essa é a beleza dessa indústria, né? A nossa preocupação é no curto prazo, para onde vai esse preço, né? Então a ANP tem que ser muito hábil também para definir a questão de cálculo de meta, e como vai ser a contabilização dos contratos já vendidos para clientes que estão utilizando esse atributo já no caso da produção, né? Ou para queima, que seja, né? Então a ANP tem um trabalho, uma jornada longa aí pela frente, mas acho que esse é um ponto importante e a gente apoia aí a questão da criação do certificado, mas a gente entende que se a gente tiver um sistema robusto, né, de gestão disso e tiver transparência, ele vai ser um certificado que pode ter uma grande credibilidade aí no futuro. E a gente sabe que não existe outro país no mundo com tanto potencial para ter biometano em escala, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente fez um acesso global sobre o mercado de biometano e o Brasil aqui, a gente já sabe, saiu disparada, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar dos nossos recursos naturais e tentar buscar o máximo possível de transparência. Renata, quero explorar, vamos falar já disso, né, agora, dessa questão do certificado do Segob, criado, pela política. Você já comentou um pouquinho. Na prática, o que que teria que ter nesse certificado para ele, na sua opinião, considerando essa jornada que vocês já tiveram nessa experiência, o que considerando que, né, como está sendo colocado a construção que a gente ainda gente, assim, está em regulamentação, tem muita coisa a ser definida ainda nos próximos meses, acho que o próximo ano será um ano de muitas definições. Mas considerando hoje, né, dia 3 de dezembro, estamos gravando esse episódio, considerando o cenário atual, o que que você considera que talvez demandaria algum ajuste ou poderia ser feito diferente no Segob para que ele já estivesse mais próximo desse cenário que você coloca né, desses princípios, dessa redução de riscos e aumento da aceitação, inclusive nacional e internacionalmente? Uhum, sim. Eh, falando um pouco da confecção aí, do Segob, falando um pouco da questão da informação, né, então, fazendo só um paralelo, a gente tem lá na Europa, a prova de sustentabilidade, e é um certificado, inclusive eu já até levei numa das reuniões da Biogás, e ele traz, né, qual é a origem desse biometano, quem é o produtor, da onde está sendo produzido, qual que é o resíduo que está sendo utilizado, ah, qual que é a intensidade de carbono desse biometano, qual é a emissão no transporte, né, qual tipo de transporte, né, ele vai de caminhão, ele vai ser levado de duto, qual a intensidade de carbono desse transporte, também isso tem lá no certificado na Europa. Então acho que essas são e a questão de acho que essas são as questões principais aí que o consumidor precisa ter claro, porque ela sabe de onde vem, olha, estou comprando um biometano que vem de um resíduo, ou vem do aterro, ou vem de uma usina, resíduo sucroalcooleiro, ou vem de cultura energética, então ela sabe de onde está vindo, ela sabe qual que é o transporte desse biometano, então esse biometano está sendo injetado na rede A, B ou C, ou não está indo de caminhão. E a intensidade de carbono é extremamente importante, né? Porque é a referência para calcular a redução de emissão dentro do processo produtivo, seja ele que vá para queima ou seja que ele vá para no nosso caso, como matéria-prima, né? Porque acho que à medida que o GHG Protocol, né, ele evolua nesse sentido, né, que a gente está todo mundo aguardando há muito tempo, né, essa definição do GHG em aceitar um certificado de biometano, então quanto mais ele for robusto, tiver essa transparência, né, eu acho que é mais fácil da gente poder trabalhar com auditoria e trabalhar para que ele aceite, né. E quando a gente tem uma certificação que é uma regulamentação, uma lei nacional, né, acho que pode ser avaliado essa questão de você incorporar isso no seu inventário de emissão, né. Eu acho que isso eu acho que é importante ter essas informações claras no certificado. O que tem de adicional na Europa, mas isso pode ser um plus, ponto 1, né, para as versões, seguintes,
é que dependendo do uso daquele CEGOBs, então eu vou utilizar para redução, do transporte rodoviário. Então ele tem um fator ali, olha, para transporte rodoviário, a redução da emissão, tem a pegada de carbono dele, a redução de emissão é tantos por cento, ou você reduz tantos toneladas de carbono por unidade de energia, né. Se ela for utilizado para substituir o GLP, você tem uma redução, para substituir o gás natural, e assim por diante. Acho que isso vai ajudar os agentes ao longo da cadeia a poder incorporar esses CEGOBs, né, e inventariar isso, ou reduzir a intensidade de carbono da cadeia produtiva deles, né. Então acho que isso é muito importante ter essas informações dentro do certificado, e a intensidade de carbono, no meu entendimento, deveria ser mandatória, não uma formação Individual, voluntária. É, individual, exato. cada planta Individual de cada planta, exato, de cada planta. e declarado como as etapas para chegar Exato, naquela exato. naquele E a estágio. questão de Porque ter atualmente emitido ou não o CBIO, a questão de ter ou não emitido o CEGOB, eu não sei como vai vir a regulação aí, a resolução da ANP, eh eu acho que perde credibilidade no meu ponto de vista, né, mas a informação vai estar lá, né, então vai ser decisão aí se o projeto seguir nessa direção, né, a resolução seguir nessa direção, vai ser uma opção aí do consumidor em escolher o tipo de certificado. considerando que existe um mandato de compra, mas que quem, for obrigado a comprar o certificado pode utilizar internamente nos seus processos para descarbonização ou pode comercializar, esse Isso, certificado. E aí essa lógica do certificado em si, além da obrigação de compra, é onde seria interessante ter mais essas informações, esse maior detalhamento, para aumentar a atratividade no curto prazo e talvez no médio e longo prazo, até para garantir o espaço do certificado. No curto prazo é atratividade, no médio e longo prazo é garantir que vai ter mercado, porque que conforme vai você ter está colocando, as mercado e que empresas a vão gente começar vai a poder exigir. inventariar isso, né, a gente espera em 2026 aí o GHG ter uma definição sobre isso, né, e se você tem um mandato, um certificado nacional, né, eu acho que você tem como avaliar internamente e inventariar já, né, então eu acho que eu acho que vai abrir mercado, né, e quando você tem isso, você abre mercado, você tem um grande potencial. Falta de um sistema ou ainda a não clareza, né, de se vai haver um sistema único para que todos os certificados, ou seja, toda molécula de biometano que gere o certificado possa a gente possa estar no mesmo sistema nacional para garantir a não dupla contagem. Você considera que é um ponto também? Porque o pessoal do quem trabalha com RE que está indo nesse caminho, né, de ter um sistema único, o CCE está construindo um sistema único para que toda a unidade energética, né, todo quilowatt esteja claro nesse sistema se gerou I-REC ou se gerou outro tipo de certificado. Você acredita que esse seria um ponto importante também para o desenvolvimento desse mercado de certificados no Eu Brasil? acredito que sim, ter um sistema único de gestão desses certificados, até para você poder controlar, né, as emissões, a emissão do certificado, né, quais são os volumes que são elegíveis para emitir certificado, aonde está sendo levado esse certificado, ele vai ser consumido, ele vai ser utilizado para aposentadoria, não, ele vai ser comercializado para o mercado voluntário, então ter a rastreabilidade de toda a vida do certificado, né, desde a sua emissão e por onde ele passou ao longo da cadeia até a sua aposentadoria final, né. Eu acho que isso é muito importante, você ter um sistema robusto e eu acho que se a gente tivesse um sistema nacional único, seria melhor, porque quando você vai criando sistemas em paralelo, estaduais, você fica um pouco mais de dificuldade para poder dar essa transparência, né. E Facilita a gestão, né, e a confiabilidade do certificado. entendi, mas como você vê a possibilidade de criação de diretrizes estaduais, para talvez terem os certificados serem mais aceitos em inventários daqueles estados? Eu sei que São Paulo teve essa iniciativa, né, fez uma tomada de subsídios, algo inicial, sobre esse processo de certificação, eh, no sentido de tentar entender quais seriam os requisitos para talvez avançar no certificado um pouco mais ter certificados um pouco mais detalhados. Como que você vê Uhum. isso, Renata?
Eu acho que são iniciativas estaduais, né, eu acho que São Paulo está desenhando essa é uma política pública, né, por ser o estado que concentra maior potencial de produção de biometano, né, eu acho que esse é um ponto aqui e talvez, com um olhar, talvez de ter um pouco mais de velocidade para poder criar um sistema, né. Mas o ponto é que, se mesmo que você tenha esse sistema em paralelos, né, acho que a gente tem que avaliar isso futuramente se é benéfico ou não, mas de alguma forma, se isso acontecer, a gente vai ter que ter um sistema único para consolidar. Eu acho que isso que seria, ah, o grande desafio, você consolidar isso para você tentar de fato ter essa rastreabilidade, você não ter o risco da questão da dupla contagem, né, então, enfim, eu acho que traz um pouco mais de complexidade, eu acho que é uma avenida, é uma alternativa, né, eu acho que traz um pouco mais de complexidade, mas desde que você tenha um sistema robusto de gestão por trás disso, eu acho que sempre são avenidas aí para a gente desenvolver o setor. Bem, a gente explorou bastante essa questão da certificação, então a sua visão como consumidora do biometano. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão de viabilidade econômica e ainda logística. Então, vamos falar sobre viabilidade econômica. Vocês fizeram a negociação desse biometano, então apesar de ele não chegar como molécula necessariamente na planta, né, vocês vem por meio do certificado. Qual que é a viabilidade ou competitividade desse biometano frente ao gás natural que vocês estão consumindo? E como que a Yara lida com a volatilidade do preço do biometano frente ao gás natural? Se existe, né, e como vocês lidam? Eu acho que a questão da viabilidade do biometano, né, eu acho que quando a gente fechou o contrato lá atrás, né, a gente estava em uma outra realidade, né, o mercado começou, novos projetos começaram a surgir, né, e a gente vê os projetos hoje com um custo muito elevado de biometano. Então, para uma indústria que é intensiva em metano, grande consumidora de metano, e a gente usa como matéria-prima, qualquer impacto hoje no nosso custo, ele pode tornar inviável a adoção do biometano, né. Porque hoje o gás natural já tem um custo muito elevado aqui no Brasil, acho que esse é o principal ponto, né, o gás já é muito caro, então a gente já tem desafio para rodar a planta com o modelo atual hoje, que é o convencional, que é o fóssil, né. A gente reconhece o atributo ambiental do biometano, a gente reconhece que ele tem um valor, mas ele tem que ter um valor, condizente com o mercado, né. O que a gente tem visto que muitos projetos eles acabam associando o custo do carbono vinculado ao mercado europeu, que não é a nossa realidade, né. A gente ainda não tem um mercado regulado de carbono, né, a gente tem uma lei que foi aprovada, o governo pretende o ano que vem trabalhar na regulação. Então a gente vai ter, né, a gente espera ter aí, no final aí de 2030, né, o mercado já de carbono já atuando. Então, acho que a questão do biometano para a gente alavancar volume é questão de custo, disponibilidade, né. Voltando um pouquinho no custo, a gente tem outros concorrentes, né, então, por exemplo, o transporte ele substituindo o diesel consegue pagar um prêmio muito maior do que uma indústria que nós que utilizamos como matéria-prima, então você tem uma competição por outros substituição de outros combustíveis fósseis, a não ser o gás natural. Hum, Obviamente a escala é diferente, né, porque a gente tem escala aqui para colocar várias plantas de biometano de pé, diferente para o mercado de transporte, né, que tem grandes volumes, mas ele é mais pulverizado, então a gente tem essa concorrência sem dúvida. E hoje é a questão da disponibilidade, né, então a gente, como consome muito, precisa estar conectado, né. E então acho que o desafio hoje é a questão de você ter uma malha logística, né, com infraestrutura de gás para poder levar esse biometano até os grandes consumidores. Embora o certificado ele veio para resolver, solucionar parcialmente esse problema, né, Leidiane, porque o produtor lá na região do oeste de São Paulo, que é o grande potencial que a gente tem ali, está concentrado, ele pode injetar e colocar na rede local, né, como tem alguns projetos ali na região, e ele pode pegar o atributo e comercializar para grandes consumidores. Então, o certificado, né, nesse modelo que é um book and claim, né, que você comercializa o atributo separado da molécula, ele acaba auxiliando e promovendo ainda mais a produção do biometano, né. Então,
E você continua tendo o desafio de infra, porque você precisa ter rede para poder injetar produção nova, mesmo que seja para atender os municípios locais ali, né. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente precisa trabalhar, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é desenvolver essa malha e fazer a conexão de toda a malha. É isso que porque assim, no caso da estratégia que vocês seguiram, esse biometano precisa ser injetado em algum ponto da rede, para que vocês possam seguir com o processo de certificação. Ou não, ele pode ser consumido localmente e vocês aceitariam esse certificado desse biometano consumido localmente, ou até injetado em outro numa rede de outro estado. Sim. Hoje a gente, com a certificação, embora a gente não tenha a molécula física chegando em biometano, eu tenho um contrato para validar isso. Eu tô conectada na mesma rede de gás, que eu recebo gás natural, é a mesma rede de gás que entra o biometano. E o meu contrato dá lastro para esse balanço de massa, né. A separação do atributo que a gente vai pelo booking claim, ainda não está claro, né, como a gente não sabe como vem os CBIOS, os CEGOBs, a gente não sabe como vai ser esse sistema de gestão, a gente precisa conhecer um pouco mais, para depois a gente avaliar se futuramente a gente consegue incorporar o certificado aqui na nossa planta em Cubatão. Eu acho que se ele seguir nessa linha do que a gente conversou, né, e buscar fungibilidade, que é o que está na lei, está no decreto, com os certificados internacionais, né, que vão buscar critérios de sustentabilidade robustos e transparente, eu entendo, né, e a gente tem trabalhado com as nossas contribuições para o Segob, que ele pode sim virar uma opção para a gente descarbonizar Cubatão, sem estar necessariamente vinculado, né. Esse é o meu desejo, né, mas a gente precisa ver o sistema funcionando, ver como vai ser a credibilidade do certificado, para a gente depois fazer uma avaliação futura disso. Entendido, entendido. Então, nesse momento, vocês acabam priorizando conexões, o biometano no balanço de massa no mesmo sistema com gás, né? Eh, Exato, exato, exato. Porque é a forma de a gente receber na planta hoje, né, eu não consigo receber caminhão, então tem que ser alguma coisa conectada, né. ótimo. Então essa questão de logística é uma questão, né, o avanço, o desenvolvimento da rede de gasodutos, vocês consideram que é um desafio do setor. E aí, tem mais algum desafio que vocês consideram como Tem. consumidores desse biometano? Quais são os outros desafios que eu não tratei aqui, que você gostaria de trazer pra gente? Eu acho que eu vou querer falar de desafio, depois eu quero falar da aplicação do uso do biometano na aplicação, que o que a gente está trabalhando com o cliente. Acho que isso é importante aqui para a gente trazer aqui para o público. Bom, acho que o desafio que traz para nós, tá? Olhando aqui como consumidor de gás, o mandato do combustível do futuro, tá? Acho que a ANP vai ter que ter muito cuidado nessa questão da análise de impacto regulatório, definição de metas, porque a gente tem uma preocupação muito grande, como eu já te coloquei, né? O gás natural no Brasil hoje é caro e a gente tem plantas operando com uma capacidade produtiva aquém da instalada, né? Sob o custo da matéria-prima. O ponto é que quando a gente define essas metas, vai ter um custo desse biometano, seja a molécula ou o certificado que as partes obrigadas, né, que são os produtores de gás, vão adquirir, vão ter que um custo adicional e vão repassar no custo da molécula de gás. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem de impacto no preço do gás, né, do programa. Isso aí a gente tem uma preocupação e a gente tem que ficar atento, não só nós, Yara, mas os grandes consumidores de uma forma geral. Então a ANP vai ter que ter, de fato, muito cuidado, né, e a gente espera que isso vá acontecer, eles estão trabalhando muito firme nisso, mas também, o outro ponto que a gente enxerga no curto prazo, a gente enxerga que o mandato é uma alavanca para o crescimento da produção. Mas no curto prazo, para o mercado voluntário, ele pode gerar uma escassez, porque os projetos novos, ou os projetos que já estão rodando, o que está sendo comercializado, o biometano, às vezes o cliente final não se apropria do atributo, eles poderão submeter para venda no mercado regulado, né. O decreto ele cria uma opção de revender para o mercado voluntário, então ele traz esse instrumento para tentar evitar essa escassez para o mercado voluntário. Mas a gente tem dúvidas de como isso vai acontecer, porque os grandes consumidores de gás, ou os grandes produtores de gás, né, do lado da parte obrigada, ele pode comprar o certificado, se for dentro das regras que ele segue, inventariar e aposentar,
ou ele pode usar o certificado para reduzir a intensidade de carbono dos produtos dele, né, gás natural ou alocar dentro do processo, né, da indústria dele. E aí e vai aposentar, tá. Então a gente não vê esse certificado sendo comercializado, né. Então acho que esse é o grande ponto que a gente enxerga que no curto prazo, vai ter uma escassez, e é muito importante a ANP, olhar também para esse para essa questão, porque foi algo que já levou para eles essa preocupação, né, eles não estavam atentos eles sabiam dessa questão de ter a disponibilidade para o mercado voluntário, mas a gente vai depender muito ah, da posição do mercado regulado, o que eles vão fazer com o certificado, porque ele pode comprar para atingir a meta e pode transacionar, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de visibilidade, esse processo começar a operar para a gente entender. Então, tem essa questão no curto prazo de escassez e tem essa questão também do custo, né? Qual é o que vai ser o custo desse certificado no mercado? Vai puxar mais o preço do bimetano, que hoje já, para a nossa indústria, está muito elevado esses projetos. Eu acho que tem pontos ainda que a gente vai precisar ver o mercado acontecendo ano que vem, operando, acompanhar para entender para onde vai, eh, essa tendência de preço, tendência de disponibilidade de biometano. Por isso que a gente tiver, Leide, um certificado robusto, você vai poder atender consumidores e vão ajudar a alavancar projetos e tirar projetos do papel, né, não E só estar de apoiado no mercado regulado. e de diferentes regiões, né, o certificado E de gerado em uma diferentes região, aí fica um regiões, mercado exato. maior e a competitividade Exato, aumenta, né. exato, Eh, exato. E a ANP tem que ficar muito atenta, né, acho que eu já trouxe esse ponto, esses contratos que foram vendidos já para consumidor no mercado voluntário aí, para poder evitar essa questão aí de recomercializar o atributo que já está sendo alocado e reivindicado pelo cliente. ok. Perfeito. Deixa eu dar alguns recados aqui para o público. Primeiro, gente, a gente falou bastante aqui da política de combustível do futuro, do Segob. Acho que é um dos primeiros episódios que a gente trata desse tema. É um tema que está sendo muito falado em notícias, nos grupos de trabalho. A gente ainda não trouxe aqui para o podcast um episódio sobre isso, porque a gente está esperando as coisas se definirem, sabe? Porque está tudo muito ainda em definição, como a própria Renata colocou, assim, a gente coloca como as coisas estão andando, mas estão andando e estão se definindo, então a gente quer trazer quando for algo um pouquinho mais claro e definido, tá bom? O outro ponto que eu queria deixar é a sugestão de vocês verem o episódio que a gente gravou com o Marcelo Mendonça, da ABGás, sobre redes de gás canalizado, para vocês entenderem um pouco mais esses desafios de logística quando se fala em gasodutos. Foi o episódio 14, tá, gente? Já faz um tempinho, mas o conteúdo é bem interessante, está super atualizado, então a gente deixa essa sugestão para vocês verem depois. E a gente também queria dar um recado, né, vocês sabem que, a gente, além de ser uma empresa a Amplo Biogás, além de ser uma empresa de consultoria, a gente tem a comunidade Amplo, que é um espaço virtual que reúne profissionais para networking e constante aprendizado, conexão e conhecimento de verdade. Então, quem fez os cursos com a gente ou quem quer ser assinante, participar das atividades de masterclass, de encontros de networking, estão convidados. A gente tem na nossa academia uma biblioteca também, muito material. Todas as masterclasses que a gente já executou estão disponíveis na academia. Então, quem tiver interesse de ser assinante, e fazer parte dessa comunidade, acesse www.amplobiogás.com.br. Renata, vamos seguir nossa conversa aqui. Eu queria, assim, bem rapidamente, que você nos contasse um pouco quais são as metas para os próximos anos, de aumento do consumo de biometano e você comentou que você queria falar ainda, né, do produto amônia verde, como que vocês estão comercializando isso, e qual que é a perspectiva que vocês têm para esses produtos, CO2 verde e amônia verde, para os próximos anos. Uhum. Sim, olha, Leide, acho que a gente tem a meta global aí, né, de redução de emissão até 2030. A gente já fez bastante redução de emissão na planta de Cubatão, com os catalisadores, projetos de eficiência energética, amônia renovável, agora entrando com biometano. Obviamente, a gente tem um desejo em aumentar o biometano, mas acho que o grande desafio nosso é a questão de disponibilidade e preço, né? Então, acho que esse é o nosso desafio. Então a gente precisa entender para onde vai esse mercado agora com a questão do mandato, né, à medida que a gente tem essa clareza, a gente vai, tá
reavaliando nossa estratégia, né, esse é um ponto aqui pra rota do biometano. E o que que a gente tem feito, né, com essa amônia renovável, né, acho que isso eu quero trazer aqui, compartilhar com todo mundo, não só pela rota do biometano, mas pelas rotas que a gente está produzindo na Europa também com hidrogênio, renovável, que a gente é o hidrogênio produzido pela eletrólise. Então você tem a quebra da molécula da água através de um consumo de energia renovável, você tem o hidrogênio e ele vai para a produção da amônia. A gente fechou e a gente traz esse fertilizante para o Brasil também por essas outras rotas. Então a gente fechou para Cubatão, pela rota do biometano, ah, um fornecimento para a Ajinomoto. A Ajinomoto utiliza a amônia para a produção de aminoácidos, no processo de fermentação. A gente está trabalhando outros clientes e outros setores aqui já em Cubatão. E para o segmento agrícola, lá no agro, a gente fechou o contrato aqui com a Rochopé. Então foi a primeira safra agora, esse ano, colhida com fertilizante de baixíssima intensidade de carbono, que a gente trouxe da Noruega. Inclusive, esse café, ele tem lá no campo, né, uma redução de 40% da intensidade de carbono, e ele foi lançado na COP agora em novembro, um café de baixa intensidade de carbono. Então a gente tem esse primeiro café colhido, né, com fertilizante de baixa pegada de carbono, que a gente chama o nosso portfólio Yaira Climate Choice. A gente fez uma outra parceria com a Cocacer, que é uma outra cooperativa de produção de café, e agora a gente está expandindo também as parcerias para outras culturas, né, como o cacau, né, a gente fez uma parceria com a Berry Calibu, e também temos uma parceria com a PepsiCo para a produção de batata, utilizando esses fertilizantes de baixa intensidade de carbono, que vêm dessas diferentes rotas, né, seja ela do biometano ou da parte do hidrogênio via rota de eletrólise. Então a demanda que vocês têm de amônia verde, ou de fertilizante produzido a partir da amônia, ou os outros produtos, ainda é maior no Brasil, já está maior do que a produção que vocês fazem no Brasil? A gente está Vocês importando, já a estão gente já está importando, fazendo já fisicamente estamos vocês trazem importando. amônia A verde gente do exato. Na verdade, a gente não traz a amônia, a gente traz o fertilizante, porque a gente não produz todo o portfólio aqui no Brasil. A gente tem uma produção de fertilizante mais limitada. Então, lá na Europa a gente produz, vocês já trariam, né? e aí já traz específico para o café, né, específico para o cacau, específico pra batata, que são fertilizantes aí mais, fertilizantes premium, que a gente chama, e aí ele vem com essa menor intensidade de carbono. E esses produtos também são premiums, né, então também provavelmente vão ser vendidos um valor um pouco mais alto por atenderem aí a por serem produtos, entre aspas, "verdes". Sim, e é porque a gente no final do dia está ajudando a descarbonizar a cadeia de alimentos, né, então a gente está descarbonizando a produção no campo, né, então ele gera um valor agregado, né. Muito legal, muito, muito legal. Renata, para a gente já ir para o nosso caminho do encerramento, infelizmente, Perfeito. mas eu queria deixar, assim, qual que é o aprendizado que você gostaria de deixar, né, o aprendizado ou insight que você acredita que é importante que outros players do setor de biogás e biometano conheçam ao olhar para o setor industrial, né, como vocês? E também, assim, então, ou seja, para os produtores, para os players, fornecedores, produtores de biometano. E também o que que você deixaria de insight para os potenciais compradores de biometanos e de biometano ou certificados de biometano? Que mensagens você deixaria para esses 2 grupos? Olha, a gente teve uma experiência e uma jornada muito, muito bonita em Cubatão, com a compra desse contrato, um projeto piloto, que trouxe um aprendizado gigante para nós. Então a gente, eh, foi atrás de uma certificação robusta, que a gente vai levar isso para a cadeia de valor. Então, eu acho que para os consumidores, né, o biometano, grandes consumidores de gás, o biometano é uma solução aqui no Brasil, né, ideal, né, ele é o substituto perfeito aí do gás natural, né, então eu acho que a gente tem um grande potencial aqui na região de São Paulo, mas tem potenciais também em outras regiões, então a gente teve uma jornada muito bonita e a gente pretende continuar, mas tudo isso a gente sabe que bate ali na questão da viabilidade. Eu acho que o grande desafio aqui para você alavancar mais projetos aqui do lado, olhando agora para o produtor, é a gente trabalhar em conjunto nessa cadeia para entender aonde estão essa questão do prêmio, né, porque embora a gente tenha feito algumas parcerias para a venda desse café,
de fertilizante para café, para batata, para cacau, são volumes pequenos. Então é um mercado ainda incipiente. A gente esperava que esse mercado viesse mais forte, num ritmo mais forte, né. Então ele não veio, porque a gente hoje está passando por um cenário geopolítico global, muito complicado, muito volátil, né, o mundo está cada vez mais complexo. E a questão da descarbonização, ela em algumas empresas reduziu um pouco o ritmo, então você tem esse desafio. Então é um mercado ainda incipiente, né, então a gente precisa trabalhar em cadeia para a gente poder ver aonde está o valor desses atributos e como a gente distribui esse custo ao longo da cadeia, mas tem que ser algo em colaboração, para a gente criar valor para o cliente final, né. Então eu acho que não pode ser uma coisa unilateral, tem que ser trabalho em colaboração, junto com os nossos fornecedores, junto com os nossos clientes, para a gente poder amarrar essas pontas, Leide, e a gente conseguir viabilizar, aumentar a produção de metano, aumentar a produção de produtos de baixo carbono, porque o consumidor vai se beneficiar. Porque os consumidores também têm, os grandes consumidores, os compromissos de redução de emissão, né, do escopo 3, no caso deles ali, né? E a nossa jornada aqui é contribuir para essa redução ao longo de toda a cadeia. Perfeito. E para os potenciais compradores, quer deixar alguma mensagem? Considerando os desafios que vocês passaram? Eu acho que para os potenciais compradores, eu super recomendo essa jornada do biometano, né, eu acho que se a gente deixar de lado a questão de preço, né, eu acho que essa questão do certificado, né, eles poderem contribuir, nessas chamadas públicas, participar ativamente, para poder ajudar nessa construção desse certificado nacional, para a gente ter um programa nacional reconhecido, para que no futuro a gente possa se beneficiar quando o GHG Protocol tiver aí a clareza de como vai seguir, ou a gente até conseguir influenciar também, né, o GHG Protocol, aqui no Brasil que seja, para a gente poder, utilizar os certificados ou a própria molécula para reduzir as nossas emissões aqui e inventariar isso, né. Perfeito. Renata, nosso episódio está chegando ao fim. Como eu falei, infelizmente, teria Conversa muito boa, muita conversa exato, pra muito gente rica, muita ter. troca, exato, Ficou exato. muita coisa ainda para conversar, Muito, mas a gente deixa muito. para uma próxima oportunidade que você Vamos. voltar. Eu E quero trazer para vocês depois aqui, a gente pode até marcar depois um outro, que para falar do nosso sistema de transferência virtual de amônia renovável. Tá bom, Acho que é um próximo tópico que a gente pode trazer aqui. combinado. Você vai voltar sim. E aí, eu queria te pedir uma mensagem final e já uma recomendação especial, né, a gente costuma pedir para o convidado deixar uma recomendação de livro, filme, podcast, evento, e pode ser algo para crescimento pessoal, não precisa ser necessariamente Uhum. profissional, e você deixar a sua mensagem final pra gente. Ótimo. Bom, eu acho que assim, a Iara, né, está sendo inovadora em várias frentes de descarbonização. A gente está olhando todas as rotas possíveis de descarbonização para poder, contribuir aí para o planeta. A gente vê que não vai ter uma solução única, a gente vai combinar soluções e a gente sempre vai buscar alternativas que sejam viáveis, né. Então a gente precisa manter a viabilidade do negócio operando e os projetos de descarbonização, eles precisam ter viabilidade financeira para acontecer, né. Acho que esse é o grande ponto, e a gente tem que aproveitar o nosso grande potencial que a gente tem no Brasil, né, que é esse potencial gigante de biometano, a gente tem que fazer esses projetos sair do papel, virar realidade, sair do potencial e ir para a realidade, né, da mesma forma que a gente fez a jornada para a energia renovável, né. Hoje a nossa matriz é uma das matrizes mais limpas do mundo, né, e teve política pública por trás para ajudar nessa construção, e acho que é o mesmo a gente tem que trabalhar para a questão do biometano. A gente já começou com política pública via mandato, mas a gente precisaria também trabalhar política pública para estimular o consumo de produtos de baixa intensidade de carbono, que isso vai ajudar a criar demanda, e aí vem aí um resultado em cadeia, né, ele vem feito dominó de trás para frente, né. E esperar a questão também do mercado regulado de carbono também, que é uma questão regulatória também que pode ajudar e alavancar na questão da descarbonização. Perfeito. Você quer deixar a tua recomendação? Quero, quero. Eu quero sugerir aqui um paper da McKinsey, que é do Global Energy Perspective 2025, eles acabaram de publicar, eles fazem, uma avaliação de cenários de descarbonização daqui para frente, de diferentes ritmos de descarbonização, o que vai acontecer com a temperatura global, né, se a gente não acelerar
a questão da descarbonização. E eles trazem grandes reflexões, né, porque você está penalizando muito um setor que é difícil de reduzir a emissão, né, porque está ficando caro produzir, adotar nova tecnologia, mas você poder combinar com redução em outros setores que o custo ainda é menor. Então eles trazem essa reflexão, é um paper muito interessante, super recomendo a leitura e traz bons insights, e essa questão da descarbonização tem que ser pragmática, tem que ser viável, ela tem que se pagar, é um pouco que eu trago aí dessa leitura desse paper. Tá ótimo. A gente vai deixar o link na descrição do conteúdo, a gente também vai deixar o link para o site da empresa. Se a Renata, se quiser deixar algum material que esteja publicado, que a gente possa deixar o link sobre essa jornada de descarbonização, também depois você nos envia, a gente deixa tudo certinho na descrição, no YouTube e no Perfeito. Spotify, para você ouvinte poder saber mais, conhecer mais, também o LinkedIn da Renata, para adicionar ela lá e conhecer o trabalho dela. Ótimo. Renata, nós estamos honradas em ter te recebido aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes adoraram essa conversa, essa série, né, que a gente vai começar a fazer com os consumidores de gás é muito importante. Eu sempre percebo que a gente tem muito a aprender com quem realmente, né, com quem consome ou pretende consumir esse biometano, esses certificados, porque são vocês, a demanda é que define muito do mercado, né? A gente precisa se abrir mais, escutar mais esse setor, se aproximar, quem está trabalhando em biometano, se aproximar mais desses consumidores. Então, foi uma honra ter a Yara aqui com a gente, ter você, Renata, representando a Yara, e nesse caminho aqui que a gente na Amplo Biogás vem fazendo para disseminar conhecimento, que espero que essa conversa inspire outros players do setor a explorar novas oportunidades, fortalecer a cadeia do biometano no Brasil e a gente atingir nossos objetivos de descarbonização aí que a gente tem mundialmente. Lidiane, também quero agradecer você, a Amplo Biogás, pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar a nossa experiência. Foi fantástico nosso bate-papo, nossa conversa. Espero que a gente consiga influenciar, né, outros consumidores aí a entrar nessa jornada com a gente e trabalhar em conjunto ao longo de toda a cadeia, para que a gente faça esses volumes aí potenciais virar realidade, né? Acho que a gente está aqui para contribuir, né? E acho que é importante a gente trabalhar sempre aí em parceria. Muito obrigada aí pelo convite. Fico muito feliz e honrada de participar aí representando a Iara e trazer os nossos cases aqui para vocês. Obrigada, obrigada a você, Renata, por estar aqui com a gente. E a você, ouvinte, mais uma vez, muito obrigada por ficar conosco até aqui. Mande-nos sua opinião, perguntas, sugestões e dúvidas. Nosso e-mail é contato@amplobiogás.com.br. Este podcast é produzido por Amplo Biogás, empresa que oferece consultorias e cursos para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplobiogás.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplobiogás. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Na divulgação deste episódio, temos o apoio de Biosfera Comunicação. Um abraço de toda a equipe Amplo.